Hoje é um dia histórico, nós estamos na FENAC, mas não vamos falar sobre a FENAC, vamos falar sobre a Comusa. 15 anos da Comusa. Há poucos instantes, o diretor-geral da Comusa, Mozart Dietrich, fez uma comparação interessante para as autoridades, integrantes da imprensa, sobre o aniversário. Disse que a Comusa é um adolescente, 15 anos, tem vitalidade, tem beleza, tem performance, está cheio de planos pela frente, mas também tem os aborrecimentos, que são pertinentes a um adolescente. E com esse quadro, com essa figura que ele estabeleceu, ele fez um apanhado geral sobre os 15 anos da Comusa. Aumenta a capacidade de captação de água do rio, o tratamento de esgoto, mostrou, e aqui no ambiente tinha, e a Juliana Decker filmou, vocês podem ver aí as imagens, dessas plantas que naturalmente vão purificar essa água do esgoto e tal. Então o senhor Mozart fez um relato. O senhor pode fazer um resumo de 15 anos em 2 minutos? Somente é uma satisfação conversar de novo com você, Aurélio, com a tua equipe, e um dia muito feliz, como tu disseste. Hoje é um dia de festa, 15 anos a gente festeja, e a gente tem muito que festejar, tanto pelo que foi feito, pelo que está para ser feito, pela frente. A Comusa, como eu disse, é uma adolescente que está se tornando uma adulta, e como adulto, a gente sempre espera que os adultos deem um retorno para todo aquele investimento que se fez na fase da gestação da criança, no crescimento da criança, na sua adolescência, e é o que a gente espera. O senhor falou que tem 7 filhos, falou de camarote. Sei de camarote, que é uma criança, um adolescente faz na vida da gente. Traz muitas alegrias, traz aborrecimentos. A Comusa tem atrapalhado a vida das pessoas, tem estragado as ruas, as calçadas, procurado consertar bem depois, nem sempre consegue exatamente como estava. Mas tem e vai fazer muito mais ainda pela frente, que é a implantação do sistema de tratamento de esgoto, que é uma obrigação que temos que fazer. Nós não temos mais como desviar desta tarefa, é uma imposição de humanidade nossa, ou nós cuidamos do nosso meio ambiente, ou nós salvamos o Rio dos Sinos, ou a natureza nos mata. Portanto, assim, nos próximos 5 anos a Comusa estará implantando sistemas de tratamento de esgoto na nossa cidade para coletar o esgoto desde as casas, levar até a estação de tratamento e devolver esse esgoto limpo, porque esgoto é água com sujeira dentro, que a gente coloca nas nossas casas, devolver o limpo para a natureza. Se nós não fizermos isso, nós não poderemos mais reclamar no futuro. Mas para fazer isso, a Comusa precisará ainda atrapalhar muito. Nós vamos ter que rasgar todas as nossas ruas, as nossas calçadas, todas, 100% das nossas ruas e calçadas na cidade. Isso é no meio da rua, ao lado, na lateral? No meio da rua nós vamos ter que instalar uma tubulação grande de coleta de esgoto, e de cada casa, da calçada de cada casa, nós vamos ligar nessa tubulação no meio. Não vai haver possibilidade de deixar nem meia pista em alguns casos. Não vai ser possível. Nós vamos ter que nos adequar, cada local vai ser... Porque tem muito trânsito, tem muito fluxo de pessoas, então a gente tem feito isso, mas o ideal é no meio da rua. E em casos que não for possível, a gente vai ter que fazer um desvio para algum lugar. Mas todas as ruas serão implantadas redes de coleta de esgoto, para que nós consigamos coletar 100%, porque as pessoas, quando puxar a descarga do seu banheiro, lá na sua casa, lá no bairro Guarani, sabe que esse esgoto vai entrar numa tubulação e vai chegar lá na estação de tratamento da Santo Afonso, exatamente como saiu da sua casa, não vai poluir o caminho, não vai poluir o arroio Luzral, não vai dar cheiro na natureza, ele vai chegar direto lá na estação de tratamento, estará tratado e vai ser devolvido para a natureza. E esse tratamento, Aurélio, a gente está buscando construir aqui em Novo Hamburgo um sistema inovador que tem mais ou menos uns 5 milhões de anos, assim, que a natureza já há uns 5 milhões de anos faz o tratamento das... Está aprovado o teto. Já está, que é através de uma planta chamada tifa, que é conhecida por junco, por taboa, e a natureza por si só criou mecanismos de limpar a sujeira que ela mesma, ou os bichos, ou o ser humano cria. Então essas plantas, elas têm a capacidade de pegar matéria orgânica, porque esgoto não é nada mais que matéria orgânica, e decompor essa matéria orgânica e devolver para a natureza matéria inorgânica, que depois vai ser consumida de novo por animais, por peixes, por plantas, né? Então essas plantas nós vamos implantar no Novo Hamburgo um sistema de tratamento de esgoto que vai usar a própria natureza, a força da natureza, para limpar a sujeira que nós humanos fazemos. É através da força da natureza, de maneira ambientalmente, ecologicamente mais correta e mais econômica, que a população vai precisar pagar. Esse trabalho todo é pago, assim como as pessoas pagam a tarifa de água, elas também terão que pagar a tarifa de esgoto. E nós queremos que seja uma tarifa mais acessível possível. A última pergunta, dado a riqueza do tema, os 15 anos,
o diretor-geral da Comusa, o senhor Mozart Dietrich, resolveu capar uma parte que seria um avant-première, um anúncio, uma pincelada sobre um plano, uma ação aí de conscientização que visa a utilização de água da chuva. A Comusa está criando, guarda a chuva dentro desse espírito. Rapidamente, senhor Mozart, qual é a ideia dessa ação? Aurélio, assim, dentro disso que nós estamos conversando, de escassez de matéria-prima do planeta, de poluição, nós temos cada vez nos dar mais conta de que a água não é um bem finito. A gente tem uma concepção errada de que a água nunca vai faltar. A gente aprendeu isso, a gente vive numa região de gastança de água, que de fato nunca faltou, mas vai faltar. Já estão em grandes partes do mundo, já existem bilhões de pessoas passando sede no mundo, e esse problema tende a se alastrar para o mundo inteiro. Portanto, assim, nós temos que conscientizar que nós precisamos ter formas, mecanismos de diminuir o gasto de água, de armazenar água e, especialmente no caso das chuvas, a nossa região ela é muito bem servida de chuvas. Só que essas chuvas, em função da nossa cidade ser uma cidade impermeável, e não é só Novo Hamburgo, de nós não termos mais bacias de contenção de água na beira do rio, nós não vamos jamais conseguir recuperar aqueles imensos banhados que tinham. O Rio dos Sinos se transformou numa calha, então chove 1 hora na cidade, em 30 minutos essa água está no Rio dos Sinos e em 20 minutos ela já foi embora. Ela não fica no Rio dos Sinos, o Rio dos Sinos se transformou numa calha. Bom, a chuva que cai, talvez, este é a solução. E me permita dizer, isso é uma ideia que foi gestada junto contigo. Junto com o senhor, foi um conjunto. Uma ideia que a gente gerou junto de como que nós podemos guardar a água que cai da chuva. Todo mundo diz, água, nada cai de graça do céu. Não é verdade. O bem mais precioso que nós temos na vida cai de graça do céu, que é a chuva. Como? Precisamos guardar esse bem. Então nós, junto com você, junto com os servidores da Comusa, com mais pessoas, estamos pensando e criamos esse programa Guarde a Chuva, que nós lançaremos em breve. Estaremos estimulando as escolas, as entidades de classe, os empresários, os trabalhadores, a comunidade em geral, grupos de bairros, associações, para que eles saibam como é tranquilo, fácil e importante que cada casa, cada edifício, cada indústria, cada comércio tenha um sistema de guardar a água que cai de graça do céu, que é a chuva. E essa água pode ser utilizada. A gente acabou criando também uma cultura, e ela é importante, não podemos desmanchar isso, que a gente só pode consumir água potável. Inclusive a gente tem uma crítica na Comusa contra as águas de poço artesiano. Eu digo abertamente, não consumam água de poço artesiano. Não é água potável. Água potável é água da Comusa. Mas a gente acha então que de repente você pode lavar o carro com água potável, você pode lavar a calçada com água potável, você dá descarga no banheiro com água potável. Bom, não precisa dar descarga no banheiro com água potável, não precisa lavar o carro com água potável. Para muitas atividades da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente pode utilizar água que não é potável. A água potável custa caro, a Comusa investe muito, gasta muito para tratar esta água. Portanto, é uma água mais cara. A água da chuva é de graça e você pode usar a água da chuva para lavar o carro, para dar descarga no banheiro, para lavar roupas, para molhar o seu jardim, várias atividades. Bom, para isso então as pessoas precisam ser estimuladas, desafiadas e instruídas de como guardar a água. Se vai ser em balde, se vai ser em reservatório, se vai ser em cisterna, como construir as tubulações para que as pessoas inadvertidamente não bebam a água da chuva, que pode estar às vezes com alguma contaminação. Então, estas orientações todas, o programa Guarde a Chuva vai estar discutindo quase com cada casa na cidade. Nós vamos ter materiais de divulgação, folders, vídeos. Os programas que você faz semanalmente já mostram essas várias experiências de pessoas que já estão fazendo isso. Já tem centenas de experiências na nossa cidade, na nossa região, de pessoas que fazem isso. Bom, se todo mundo fizer isso, Aurélio, a Comusa gastaria bem menos água, menos recurso para tratar essa água. Nós estaríamos preservando mais o rio, as pessoas pagariam menos, porque quem guardar a água da chuva vai acabar, é uma água que é dele, ele vai economizar na sua conta de água. Quem fizer instalação de água para usar a água da chuva vai acabar se compensando isso em médio prazo ou curto prazo, porque a sua tarifa de água vai baixar. Não vai mais precisar gastar água para lavar carro, lavar calçada, dar descarga no banheiro. Se nós seguramos a água da chuva numa cisterna, claro que não vamos segurar tudo, até porque ultimamente tem dado umas bombas d'água meio difícil de serem contidas. Mas assim, se cada pessoa em cada casa coletar uma parte da chuva, essa parte não vai no meio-fio,
Essa parte não vai para o esgoto, não vai para o arroio, não vai para o banhado e não vai dar enchente. E não vai fazer aquelas lavadas que a nossa cidade recebe depois de uma chuvarada forte. Portanto, guardar a água da chuva tem várias questões positivas, desde economia até um benefício bem grande como esse que você disse. Nós vamos impedir, por menor que seja um reservatório de 500 litros, que é pequeno, baratíssimo de ser instalado na sua casa, são 500 litros menos que vai para o arroio. Imagina multiplicado por 40, 50 mil. Isso, multiplica isso por 75 mil economistas que nós temos na cidade. Nós seremos capazes de segurar mais da metade, será, da chuva que cai na cidade. Vai diminuir o transtorno das chuvas no trânsito, vai diminuir as destruições, que essa chuva vem e arrebenta, às vezes a chuva vem tão forte que não tem tubulação de esgoto, de pluvial que aguente. Então, é um outro benefício importante que o programa Guarda-Chuva também vai dizer para as pessoas. Isso, como eu te disse, isso é uma coisa muito tranquila, lógica das pessoas entenderem e fácil de ser comprovado, e que a gente espera que essa cultura, que aos poucos o programa, os teus programas de televisão, os teus pronunciamentos seguidos estão fazendo, as pessoas aos poucos vão se dando conta disso e talvez voltando para aqueles sistemas antigos de cisternas que todos, eu fui criado com cisterna imensa, meu pai tinha, então armazenava muita água da chuva. Por que não se constrói cisternas de novo como antigamente? Podemos, não existe nada que impede isso. A gente se acostumou a gastar água, vem ali a água da Comusa na tua porta, gasta os montes, sempre está ali, se não tem tu reclama, daí vem de novo. Mas por que tu mesmo não guarda essa chuva, essa água e guarda ela por tua conta mesmo? Isso é o que a gente está querendo. Só para encerrar, ontem estivemos em Taquara, numa escola de ensino profissionalizante, eles têm 1000 alunos, 1000. Você, 1000 mesmo, exatamente, 1000 alunos. Eles gastam R$200 por mês de água, 1000 alunos e 20 banheiros. Todos os banheiros, as descargas são com água da chuva. Claro, eles têm lá um sistema que, se não tiver água da chuva no reservatório, que é enorme, eles usam ali a água da rede da Corsã. Agora, o senhor imagina, 1000 alunos numa escola com 20 banheiros, gastando R$200 por mês só na tarifa de água. Eles usam água lá para lavar, para tudo. E o interessante, nós somos banheiros, tanto especialmente o masculino, a pessoa lava as mãos e essa água da pia, em vez de ir fora, ela vai para lavar o mitório. Então a pessoa usou o mitório, o homem foi lá, fez o xixi, lavou, nem todo mundo lava as mãos, mas os que lavam, aquela água já sai na pia e corre para dentro do mitório. Quer dizer, ele disse lá, o diretor do Candário, são esses pouquinhos que a gente vai poupando água tratada. Eu achei muito bonito o exemplo dele. Olha só, esse exemplo que tu trouxe, eu fui pensando aqui, tem muitas casas em Novo Hamburgo, casas com 4, 5 pessoas que gastam R$200 por mês de água. E nós temos muitas escolas, a maioria das escolas em Novo Hamburgo, que tem 1000 alunos, que gasta 2.000, 3.000, 5.000 de conta de água por mês. Esse teu exemplo, ele R$200 uma escola de 1000 alunos é incrível, né? Porque as pessoas, então, a economia é imediata. E um reservatório de 500 litros não custa R$1.000, né? Custa menos. Pode ser usado, inclusive, material usado. Exato. Então é um outro exemplo muito importante e, de fato, temos que fazer com que este programa seja implantado pela Comusa, seja apropriado pela nossa comunidade, seja uma atividade permanente da nossa cidade de Novo Hamburgo. Com certeza vai ter. A Comusa, em que pese um ou outro transtorno que ocasiona na cidade, é tipo o trem. Eu costumo comparar agora a Comusa e o Trenzor. Complicou, atrapalhou o trânsito, mas está todo mundo feliz porque o trem está aí. A Comusa, se ela mesma chose, diriam os franceses, causa algum transtorno, a gente sabe que é para melhorar. Essa é a síntese. Exatamente. Nós temos percebido que a população, a grande maioria da população, exatamente entende isso. Até reclama. Porque, claro, eu quero chegar em casa cansado, quero botar o meu carro na garagem, quero tomar o meu banho, daí chego ali, a Comusa trancou minha calçada. Eu já fico bravo. Estou irritado, tá quente e tal. Mas na sequência, a gente percebe que as pessoas entendem, e na sequência entende que é necessário fazer e defendem a Comusa. E é assim que vai ser. É certo que nos 30 anos da Comusa, isso tudo vai ser passado. Vai ser passado. Essas dificuldades todas. Vai ser passado. Teremos problemas pontuais. Aqui, nos próximos 15 anos, a Comusa, de fato, vai projetar Novo Hamburgo no cenário internacional. E a gente espera que não só Novo Hamburgo, é importante que todas as cidades sigam esse exemplo e façam isso também. Caso contrário, é isso, né, Aurélio? Daqui a 30, 20, 15 anos, o planeta pode estar muito pior do que está agora, né?
Se a gente não fizer essa parte, bom, depois a culpa é nossa. Ele vai ser. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, sempre um grande abraço, um prazer falar com vocês. Imaginem vocês uma escola com 1.000 alunos e o gasto de água R$200. Isso não é brincadeira, isso é um fato. Nós estamos em Taquara, na escola Unipax, e vamos conversar então com o Eduardo e também com o diretor-geral, o senhor Antônio, que já nos recebeu na sua residência em dias anteriores, onde ele também lá guarda a água da chuva. Senhor Antônio, uma conquista realmente, né? R$200 mensais de água numa escola com 1.000 alunos. Aproximadamente isso, mas é um projeto antigo de controle do consumo geral, além da captação de água da chuva. E o Eduardo depois pode falar, né, sobre o trabalho que eles fizeram nas edificações com relação a essa diminuição do custo com relação ao consumo da água da chuva. São quantos 1.000 litros d'água? Aproximadamente 30 mil litros d'água. Desde quando vocês têm este sistema? Há uns 6 anos aproximadamente. E a ideia veio da onde? De pesquisas, de curiosidade, de tentativa de racionalização dos custos da empresa. E funcionou, né? Com certeza funcionou. Imagine 5 anos economizando 4 mil por ano, já deu 20 mil reais, aproximadamente. Poderia ser 100 mil reais o custo, se não tivesse nenhum tipo de controle. 100 mil reais. E gastamos 6 anos, 15 mil. Eduardo, então como funciona o sistema? Esta água da chuva, ela é utilizada no que aqui na escola? Bom, inicialmente o objetivo inicial era o aproveitamento da água da chuva para os vasos sanitários, né? Mas daí a gente tem a grutinha aqui, o nosso jardim, então a água onde é que os peixes estão, as tartaruguinhas e tal, é tudo da chuva. A gente rega o jardim com essa mesma água da chuva, né? E o nosso gasto é mínimo, né, comparado ao tamanho do prédio, a quantidade de alunos, bem abaixo até do que seria o normal para o índice de uma residência, né, pela quantidade de vasos que nós temos, o nosso consumo fica bem abaixo. São quantos vasos sanitários, aproximadamente? 20 mais ou menos. Todos eles com água da chuva? Sim. Tá. E como funciona esse sistema? Por exemplo, períodos de seca, que não tem água da chuva por algum motivo, né? Não choveu aí um mês. E aí tem algum registro? Nós temos a coleta é feita em 4 caixas, né? Que são localizadas no térreo, né? E tem uma bomba que leva essa água dessas caixas para uma 5ª caixa, onde ela é distribuída para os banheiros, né? Em épocas de seca, como os banheiros têm 2 registros, né? Um para a água da Corsã e outro para a água da chuva, a gente fecha um, abre o outro, mas assim que der a primeira chuva a gente já reverte e trabalhamos de novo com só água de aproveitamento, né? A coordenação da escola tem um informativo no banheiro porque nos dias de seca a água uma hora acaba, né? Então quando falta já tem um informativo ali dizendo para comunicar a coordenação e assim todo mundo já fica sabendo do sistema, né? E tem também um banheiro masculino dormitório, onde lava as mãos e a água já vai lavando o mictório junto? Isso, o mictório tem uma segunda saída, fora a água da Corsã, que a pessoa que está lavando as mãos na pia, essa água já entra no mictório para ajudar, né? Não usar toda a água da Corsã, né? E o controle, por exemplo, quando a gente abre a torneira da pia, às vezes respinga, vem com muita pressão. E como é água da chuva, não tem muita pressão? Não, na verdade, a água da pia, como a pessoa pode pensar em beber, então as pias estão todas com água da Corsã. O que a gente colocou foi redutor de fluxo, né? A gente colocou algumas borrachinhas que reduz a 20% provavelmente a vazão que teria normalmente. Então só aí já dá para dizer que a pessoa, para lavar as mãos ali, está consumindo 1/5 do que usaria normalmente, né? E quanto ao aquário que está aqui atrás de nós, a água da chuva tem peixes, inclusive? Sim, é uma água que não causa nenhum
problema aos peixes, às tartarugas, né? Ela já vem sem qualquer tipo de produto químico, cloro, que é o que prejudica muito os peixes, né? As plantas também se dão melhor porque a gente acaba regando com a mesma água, né? E assim funciona tudo bem com o mínimo de custo, né? As crianças respeitam aqui? Respeitam, gostam muito, né? Algumas tentam entrar às vezes, mas na medida do possível a gente cuida, né? É que chama muita atenção, é muito bonito, né? Mas dá para levar tranquilo. Olha só que ideia bacana, né? Uma escola com um aquário no meio de um jardim aqui, até mesmo um jardim de inverno, como se fala, né? Que não é exposto ao sol. Imaginem só, professoras, pensem nisso, é água da chuva, é de graça, vale a pena. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Aqui ao fundo nós temos um hotel para cães. Não parece, na verdade parecem casinhas de criança, de boneca. Mas é um hotelzinho bom para cachorro, em Gramado, a 700 metros mais ou menos da RS 235. Isso. A Adriana Andrade, que vai nos contar um pouquinho como é que funciona. A senhora é proprietária aqui. Isso. Há quantos anos a senhora tem o hotel? Desde 2008. E qual é a capacidade, assim? São 36 cães, mais ou menos. O máximo. Isso. Tem que fazer reserva com o tempo? Tem que fazer reserva com antecedência. Você tem que trazer para mim carteira de vacina, ração. Cada um come uma ração específica, então você tem que trazer um paninho, um cheirinho, alguma coisa dele para ele se sentir mais seguro. Para lembrar de casa também. Para lembrar de casa. Tem alguma restrição para tamanho, para raça? Não tem restrição nenhuma. A não ser os que não têm vacina, daí a gente não tem como ficar. E como é que funciona quando eles vêm para cá? Onde que eles ficam acomodados? Como que é o dia que eles passam? Eles saem para brincar conosco. A gente tenta manter mais ou menos o ritmo que eles têm em casa, assim. A gente faz brincadeiras, se você permite, eles brincam um com os outros, sempre do mesmo porte, com a mesma índole. Saem para fazer as necessidades. Você vai preencher uma ficha para mim, ele vai ter todos os dados, o que gosta, o que não gosta, o que pode, o que não pode. Com as características também de personalidade. Exatamente, com as para eles socializarem também, que faz bem. Sim, faz bem. Alguns donos não gostam muito, mas eu aconselho, faz bem e precisa. E aceitam gatos? Sim, nós temos os quartos que aceitamos gatos. Eles ficam no quarto porque gato é um pouquinho mais complicado. Mas à noite, assim, quando cessa a atividade do hotel, a gente abre a casa, então eles ficam dentro da casa conosco. Até porque eles têm hábitos noturnos, né? Que é o horário que eles gostam de fazer folia. Isso. Tem um tempo máximo de permanência ou mínimo? Não existe um tempo, no mínimo 1 hora que a gente fica, se você quiser ir almoçar. Tem essa opção também de vir passar uma tarde, por exemplo. Tem, é um hotel creche. Então você pode deixar comigo pela manhã e pegar à tarde. Não precisa deixar o cachorrinho em casa quando vir passear? Não precisa, pode trazer para o hotel. Quais os valores, assim, de uma diária? Vai de 35 a 45 reais. Varia conforme o porte ou a espécie? Varia conforme o porte. No porte não, mas varia conforme o local que vai ficar. Eu tenho hospedagem dentro de casa, o tempo. Se você for deixar por hora, é um pouquinho mais caro, porque ocupa um espaço que um outro ocuparia igual. Ou faz um pacote se vai ficar mais tempo. Ou faz um pacote. Contatos, e-mail, telefone? E-mail, hotelbomparacachorro@hotmail.com. Telefone 3286-9445 81220103 54. E o site? É www.hotelbomparacachorro.com.br. Agora para a temporada de final de ano, entre Natal e Ano Novo, ainda tem vagas? Temos vagas nas cabanas, apenas nas cabanas. Dentro de casa já esgotou? Já esgotou. Que é onde ficam os gatos? Isso.
Então essas foram as imagens internas do Hotel Bom para Cachorro. Vocês estão sem gatinhos hoje? Sim, hoje estamos sem gatinhos. Foram todos para casa agora. E sobre esse serviço de telebusca, vocês também fazem? Sim, nós temos uma parceria com Guias Gramados Land Tour, que eles buscam aeroporto, Santa Catarina, só tem que agendar com uma certa antecedência. Ainda tem esse... E eles chegam na hora de ir embora, eles não querem ir? Não, não querem. Aqui eles têm vida de cachorro, brincam na grama. Com certeza. Bom, então agora tem um hóspedezinho indo embora depois de fugir. A gente enganou ele para poder pegar, mas agora ele vai embora. Ele passou o final de semana aqui? Passou. Ele passa conosco todos os dias. Ele faz parte da creche do hotel. E chega na hora de ir embora. Ele vai à noitinha, esse horário. Tá certo, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, uma opção para quem quiser vir a Gramado, passar o final de semana ou para a região, quiser deixar o cachorrinho num lugar bom para cachorro. E para quem quiser passear uma tarde também e não pode levar o cachorrinho para o local, ele pode ficar aqui. E as imagens dos cãezinhos a seguir para adoção são aqui do hotel também.